Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Aliás, é a primeira vez que eu venho a essa casa. É a primeira vez. Mas nas conversas com o nosso querido João Paulo, e aí nós escolhemos uma única temática para falar nas duas casas hoje, que é o acolhimento na casa espírita. Então, ontem de noite, sentado, fiz as anotaçõezinhas para que a gente pudesse conversar sobre isso. O Austin, presidente da federação, tratou desse assunto hoje, lá no NEASA, e agora a gente vai conversar um pouco sobre acolhimento na casa espírita. Aliás, recepção e acolhimento é um ponto bastante interessante e muito importante na casa espírita. Ele é parte do atendimento espiritual da casa, a questão da recepção e do acolhimento. Há alguns anos atrás, a Federação Espírita do Paraná fez uma série de entrevistas com o Divaldo e produziu, se não me engano, 2 livros com o título Conversando com o Divaldo. Há uma observação bastante interessante nesse livro da mentora Joana de Ângeles para falar do assunto acolhimento na casa espírita. Ela começa comentando acerca de um quadro do pintor do século XVII, do Rembrandt, um quadro dele que se encontra no Museu do Hermitage, na Rússia. Esse quadro se chama A Parábola do Filho Pródigo. Como ele está posto lá em Lucas, no capítulo 15. Então, Rembrandt tenta colocar naquele quadro aquelas coisas que ele conseguiu captar, então, da parábola do filho pródigo. É um quadro muito bonito. Nessa cena, há o filho que volta, ajoelhado, e o pai o segura num abraço. Testemunhas, então, presenciam aquela situação, e o filho mais velho, que ficou em casa, observa de longe, meio carrancudo, observando aquela cena. A Joana comenta, então, supondo, então, alguns diálogos para aquela cena, das frases que o pai dissera ao filho para recebê-lo, e ela analisa então cada momento, cada posição do quadro. Ela fala da maneira como o pai toca o filho, ele ajoelhado, e o pai o segura com as 2 mãos. Ela percebe que no quadro, uma das mãos do pai é bem delicada, como se fosse uma mãe feminina, acolhedora, que afaga. E a outra mão do pai é como se fosse uma mão mais forte, mais grosseira, dedicada ao trabalho diário. Observa também os pés do filho, o calçado desgastado, como se fora de alguém que caminhara bastante pela vida inteira. E voltar então trôpego, cansado, em busca da casa paterna. O pai abraça o filho e Joana identifica naquilo uma espécie de passe, onde o pai transmite então para o filho no abraço toda a bioenergia da alegria da volta, do estar sendo bem recebido então naquele momento. O olhar dos circunstantes no quadro é de entendimento e de afeto, mas do irmão, aquele que ficou em casa, é meio duro e carrancudo. Joana também mostra que o pai está vestido com uma capa vermelha, e o filho mais velho também,
Porque, segundo a tradição da época, aquela capa vermelha significaria então um símbolo do clã, simbolizava então a família, aquela veste, aquela túnica, aquela capa vermelha. O filho voltara fracassado e todos nós lembramos, ele levou a parte dele, a parte que lhe cabia na herança, e estragou, gastou alheiamente. O pai não pensou em nada disso, corre ao encontro do filho e recebe. Joana sugere que ele pede perdão, sugere também que ele falara ao pai da sua história, da sua caminhada, e o que o pai não quisera ouvir. A alegria ali era de acolher, receber. Não interessava que caminhos percorrera, não interessava que atrocidades tivesse cometido, não interessava como tivesse sido absurdo a sua vivência, o importante era que ele estava voltando. O importante era a alegria de estar sendo recebido. Joana sugere também que o pai ordenou que a túnica vermelha, símbolo da família, fosse também entregue ao filho que chegava. A mesma oportunidade que estava sendo dada ao filho que jamais houvera saído de casa e cuidado das coisas do pai, estava sendo dada também a mesma oportunidade àquele que saiu de casa, aquele que gastou alheiamente parte da fortuna da família. Joana diz que esse quadro retrata perfeitamente o acolhimento na casa espírita. Quando alguém chega à nossa casa, ninguém vai perguntar que erros cometeu, por que caminhos trilhou, por que dificuldades passou. Não há julgamento, mas a alegria do acolhimento, a alegria de receber. Não perguntamos que erro a pessoa cometeu. A perspectiva do centro espírita, como sugere Joana na perspectiva do quadro, é que somos todos nós viajantes a caminho da luz. Todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos, mas estamos sim a caminho da luz. Aquele que chega, aquele que é recebido então dentro de três perspectivas. Quem eu sou? Quem sou eu? Quem é Zé? Eu sou o portador da minha história, criado inicialmente simples e ignorante, e hoje sou portador de todas as minhas superações e de todas as dificuldades que ainda não soube superar. Esse sou eu. E um dos principais objetivos da doutrina é exatamente esse: me ajudar a saber quem eu sou. O segundo objetivo seria: por que estou aqui? Por que estou aqui nesse mundo de expiação e prova? E a terceira interrogação seria: qual o meu devir? Qual o meu futuro? O que acontecerá comigo uma vez partido dessa existência? Quando nós recebemos, quando nós acolhemos nessa perspectiva: quem sou, por que estou aqui e qual a minha destinação. A casa espírita, então, é extensão dos braços de Jesus a receber todo aquele que chega. Olha a responsabilidade. Toda casa religiosa acolhe,
e consola. O diferencial da casa espírita é que ela acolhe e consola numa perspectiva espírita. Por isso a importância do estudo, da reflexão, de todo aquele que chega ao centro espírita, de todos os seus trabalhadores, para acolher aquele que chega dentro dessa perspectiva, dentro daquilo que o centro espírita oferece em função dos viajores. Então o centro espírita é essa extensão dos braços de Jesus a acolher todo aquele que chega. E quando a gente pensa em acolhimento, já não pensa tão somente em acolhimento dos encarnados. Pensamos também em acolhimento dos desencarnados. Acolher na casa espírita todo aquele que Jesus manda. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, alguém chega ao centro espírita e diz assim: eu passava pela outra calçada porque sempre me disseram que aqui era a casa do Satanás. Ainda dizem isso. Mas de repente, na hora da dor, na hora da aflição, é como se uma coisa, como se uma força empurrasse a pessoa ali, para dentro da casa espírita, e ali, sem julgamento, de uma maneira aborável, aquele que recebe vai ajudar aquele que chega a saber quem é, por que está aqui e qual o seu dever, qual a sua destinação. Então, receber aqueles que Jesus manda, porque Jesus está atento aos padecimentos, aos sofrimentos, às dificuldades e às necessidades de mudança de cada um, cria as circunstâncias necessárias para que as pessoas busquem a casa espírita. Da mesma maneira que acontece numa reunião mediúnica. Por que eu estou aqui? Diz às vezes os espíritos. Como é que eu cheguei aqui? Estava na casa dele ou dela e me trouxeram para aqui. E aí, naquela reunião mediúnica, ele vai ser esclarecido acerca de quem ele é, por que está nesse mundo, ou do mundo espiritual, da dimensão em que se encontra, e qual o seu dever, da importância da colheita, da semeadura e da colheita. É nessa perspectiva que a gente pode olhar lá para o Evangelho de João 13:20, quando ele diz, nas palavras de Jesus: se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe também aquele que me enviou. Então, a perspectiva de todos nós que recebemos aquele que chega à casa espírita é: ele está sendo enviado por Jesus. E é nosso dever nos esforçarmos ao máximo para receber como Jesus receberia e amar como Jesus amou. Centro espírita. É claro que esse é um processo onde a gente vai aprendendo a acolher aos poucos. Até porque nós não somos a Assembleia dos Santos. Todos nós temos muitas dificuldades. Gosto de repetir, e não de uma maneira geral, quando se pergunta para Kardec como se reconhece o verdadeiro espírita, e ele diz mais ou menos assim, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para combater as suas más inclinações. Eu costumo dizer cá para mim mesmo que centro espírita
é a maior concentração de mal inclinado por centímetro quadrado, se esforçando todo dia para ser melhor. Essa é a diferença. São irmãos em dificuldades, sendo recebido por irmãos em dificuldades, e todos crescem juntos, se esforçando para ser melhor, entendendo o outro, compreendendo o outro, sendo expressão viva das palavras de Jesus em Mateus, lá no capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, nós somos, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Somos então os portadores, os executores daquelas sentenças pronunciadas por Jesus naquele tempo, com uma diferença. A doutrina espírita, e digo até, não trouxe nada novo. O grande papel da doutrina espírita não é trazer novidade, mas lançar um novo olhar, uma nova visão acerca das interrogações dos homens em toda a existência. Ampliou a nossa visão. Então, da mesma maneira que Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, nos deu os olhos para que pudéssemos perceber a ambiência, aquilo que está em nosso redor, ao nosso redor. E esses olhos físicos foram ampliados pela nossa inteligência em telescópios e em microscópios. A doutrina é aquele instrumento que nos potencializa para melhor perceber essa realidade da vida, a nossa história, a nossa destinação. Compreender em benefício de nós mesmos e em benefício daqueles que chegam. E devem ser recebidos sentindo a nossa vibração fraterna, o nosso amor incondicional. É muita responsabilidade esse trabalho do acolhimento e da recepção. A nossa querida Sueli Caldas Schubert, no seu livrinho, quando fala dimensões espirituais do centro espírita, ela nos diz que antes que um centro espírita seja criado, já antes, os benfeitores espirituais se reúnem para planejar aquela casa. Já aqueles primeiros trabalhadores são convocados para planejar, junto com a espiritualidade, aquela casa. De maneira que, quando a casa é aberta, inaugurada então, as duas dimensões de atividade permanecem na casa espírita. Não somos tão somente nós e os amigos espirituais em toda e qualquer circunstância. Ninguém está sozinho. Do trabalho do acolhimento à casa espírita, é por isso que ninguém deve chegar ao centro espírita e se colocar no trabalho apressado, o suor caindo, com a cabeça lá na rua ainda. Primeira coisa, chegou no centro espírita, busca a conexão com os benfeitores espirituais, para que possam ali trabalhar juntos. Sempre, todos os dias, busca essa conexão. Porque muitas vezes, aquele que é recebido na casa espírita, e você sugere, faça uma prece, mas ele está tão angustiado, ele está numa situação tão aflitiva, que ele não consegue mais fazer uma prece. A prece é esse canal
que nos liga ao plano superior, mas a perturbação é tanta, parece que essa comunicação estanca, para. Imagina o que é receber essa pessoa de uma maneira tranquila e abrir o Evangelho lá no capítulo 27. Pedi e obtereis. E aí você vai ver o que é pedir, o que é obter, e uma lição extraordinária de como nos reconectar com Deus. Capítulo 27 do Evangelho. Então, o centro espírita, antes de ser de cada um de nós, é da dimensão espiritual, dos benfeitores espirituais. Estamos então agindo em seu nome, sendo extensão do próprio Jesus, acolhendo aquele que chega. É num sorriso, num aperto de mão, numa demonstração de gentileza, que a gente preserva a imagem da casa, preserva a imagem da doutrina. Esse acolhimento é tão importante, que basta que a fala da gente diga uma coisa e o corpo diga outra, porque o corpo da gente fala. E muitas vezes, antes que a gente abra a boca para dizer alguma coisa, já o pensamento da gente já chegou à pessoa. Então, não é só o gesto, mas o pensamento desempenha papel fundamental nesse acolhimento. Ser inteiro, então, naquela ação. Quando isso não é feito de uma maneira cuidadosa, a pessoa volta da porta mesmo, sai falando mal da casa, sai falando mal da doutrina, nunca mais quer sair. Então, esse acolhimento, essa recepção, é o princípio, então, de todas as coisas. Então, cuida bem fisicamente da tua casa, para que a pessoa possa chegar e perceber um ambiente acolhedor, mas cuida principalmente das mentes ali presentes, para que a pessoa, ao adentrar ao centro espírita, perceba que está entrando numa outra atmosfera. Afinal de contas, todos nós sabemos que Deus, na sua infinita misericórdia, usou o fluido cósmico universal para fazer todas as coisas. Foi isso. A gente sabe que, em princípio, esse fluido cósmico universal é neutro. Quem dá qualidade a ele é o nosso pensamento. Então, a ambiência do centro espírita, a qualidade fluídica da casa espírita, é fruto daquilo que os benfeitores espirituais doam, mas também das emanações de cada um de nós, de cada um dos seus trabalhadores, de cada um daquele que cuida do acolhimento. O próprio Kardec, lá na Viagem Espírita, 1862, ele diz: coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem. E olha que o consolo vem logo após o acolhimento. Erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Olha a importância do centro espírita, até no caráter de prevenção daquilo que nós, como seres humanos, somos capazes de fazer ainda.
se não me engano, em 2013, a FEB fez uma pesquisa com jovens, acho que 1.023 jovens, uma coisa assim. Está publicado na revista Reformador, se não estou, acho que 2013. Onde os jovens falassem das suas experiências de acolhimento no centro espírita. Tem uma jovem chamada Fernanda, de 19 anos, e ela dá o seguinte depoimento: chegou numa situação difícil, a casa espírita, sem entender muita coisa, e ela fala da doutrina espírita na sua vida. Ela diz assim: me imagino num quarto escuro, muito escuro. Ela se imaginando no quarto escuro. Quando ela fala do quarto escuro, ela está falando dela mesma. O quarto escuro era retrato perfeito da sua condição mental. Me imagino no quarto escuro, muito escuro. Tento de algumas formas conseguir enxergar, mas não consigo. A semelhança, muitas vezes, de cada um de nós que chega ao centro espírita tão confuso, tão perturbado, que não consegue ter noção plena de si mesmo, da própria confusão mental, da própria confusão espiritual, sem rumo. E ela diz que tentava ver naquele quarto escuro e não conseguia perceber. E ela para e diz assim: de repente se acende uma lâmpada. De repente se acende uma lâmpada. Uma lâmpada que me mostra o quanto o quarto está bagunçado, tudo desorganizado, tudo fora de lugar, do lugar. Aí ela acrescenta: a lâmpada não vai arrumar a minha bagunça. A lâmpada não vai arrumar a minha bagunça, mas ela me mostrou o quanto eu tenho que fazer para mudar. E ela diz: a doutrina espírita é a lâmpada da minha vida. O papel da casa espírita não é resolver o problema de ninguém, não é resolver o problema, mas iluminar o próprio homem, mostrar a ele como ele se encontra, para que ele, iluminado pela doutrina espírita, possa fazer melhores escolhas. Observar a si mesmo, compreender a sua circunstância e a partir daí tomar um novo rumo. Tanto que, quando chegamos à casa espírita, nesse processo de acolhimento, nós chegamos até aqui pedindo para que os espíritos resolvam o problema da gente. Quando melhora um pouquinho, desaparece, nunca mais volta, até que outra situação complicada apareça. E a gente aprende a orar e pedir a Jesus, não para tirar os problemas da gente. Vocês conhecem gente sem problema? Todo mundo tem. A gente aprende a não pedir mais que tire os problemas da vida da gente, mas que nos dê a alegria, a coragem e o bom ânimo para superar as broncas de hoje e aquelas que com certeza virão amanhã. Então, aquele que chega em dificuldade é para que a pessoa se sinta acolhido, recebido, possa então
respirar um pouco mais livremente e a partir daí gerir a sua própria vida. Chega aquele curioso, eu vi na novela determinada circunstância, eu quero saber se é assim mesmo. Chegou curioso. Aquele que quer implantar a felicidade na própria vida agora, e a gente sabe que a felicidade não é desse mundo, e que a gente vai construindo aos pouquinhos. Aqueles cheios de dúvidas existenciais, aqueles com processos obsessivos, aqueles com conflitos de relacionamento, com depressão, com questões em torno a desencarne de pessoas amadas, a conflitos sexuais, provas e expiações, problemas com a mediunidade, viciações, necessidade de conhecimento. Cada pessoa traz, então, as suas demandas. Cada pessoa traz. E é preciso, então, aquele olhar amoroso, respeitando, então, o tempo de cada um. Muitas vezes até essa pessoa é encaminhada para o atendimento fraterno. O Manuel Filomeno de Miranda, nesse processo de recepção lá pelo atendimento fraterno, chama o atendimento fraterno de desobsessão lúcida. Por que desobsessão lúcida? O atendente está ali, mas toda a equipe espiritual encarregada do atendimento fraterno está ali presente. O atendente não está sozinho. Quem trabalha com atendimento fraterno e trabalha na dialogação da reunião mediúnica, muitas vezes, sem que o médium saiba o que aconteceu na reunião mediúnica, é como se você tivesse na reunião mediúnica a continuação de um diálogo que houve no atendimento fraterno. E o espírito dizendo: vim com ela, fui para uma salinha e alguém estava conversando comigo e agora estou aqui. Mas ela não é tão boa quanto vocês pensam, não. Já ali, naquele instante, recebido no atendimento fraterno, o atendente fala ao encarnado e fala ao acompanhante desencarnado, que ali também está. E já a equipe espiritual já vai preparando aquele espírito para ser levado para a reunião mediúnica. Imaginem, meus irmãos e minhas irmãs, nesse processo de recepção, a importância de uma reunião pública. E já que sabemos dessas duas dimensões da casa espírita, da dimensão material e da dimensão espiritual, numa reunião pública como essa, já os benfeitores espirituais da casa estão todos aqui, tratando fluidicamente aqueles que têm menos, tirando de quem tem mais para quem tem menos. Imagina o laboratório do mundo espiritual numa reunião pública. Os benfeitores também levando aqueles acompanhantes espirituais para a reunião mediúnica. É preciso que tenhamos sempre em mente essa dimensão do centro espírita. Nós e a espiritualidade amiga. E muitas vezes, aquele que chega ao centro espírita pensa que o trabalhador, por ter um sorriso bonito, por acolher bem, é uma pessoa que não tem problema. Muitas vezes, aquele que acolhe tem dificuldades acerbas.
mas aprendeu na própria casa espírita que servir é o melhor tratamento que a gente possa ter. Enquanto cuido de mim, eu cuido do outro também. Enquanto vou me reconhecendo como ser a caminho da luz, vou ajudando outros a se reconhecerem também. É por isso que é preciso estudar, 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 estudar sempre. Mas que, para além do estudo, é preciso aprimorar a afetividade entre nós. O Washington, hoje à tarde, falava da importância do acolher-se, acolher a si mesmo. Não é voltar o olhar para dentro de si mesmo para se subestimar, para achar que não vale nada, mas ter o olhar caridoso para si mesmo, identificar que coisas em mim carecem mudança. E olha, que se a gente pudesse pegar uma folha de papel e dizer assim: que coisas eu já trago nessa encarnação e que já trabalhei de uma boa maneira, que eu posso utilizar em meu próprio benefício e em benefício dos irmãos que chegam ao Centro Espírita. Dá sim para fazer uma relaçãozinha boa. Nós somos espíritos que já temos conhecimento bastante, que já aprendemos bastante. Há sim muita coisa boa e trabalhada em nós. Mas se um dia resolvêssemos sinceramente a escrever a relação das coisas que a gente volta a trabalhar, olha, bota caderno nisso, não é? Então, olhar para si mesmo, mas é preciso que nesse olhar para si mesmo a gente rompa com aquela ideia do derrotismo. Costumo dizer que há algumas pessoas que parece que gostam de ser melhor do que os outros, até no que não presta. Tem gente que diz assim: mas fulana, eu estou com uma dor de cabeça, mas para mim é muito pior, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, e não adianta, por mais que você fale, não é? Centro Espírita não chega às vezes essas pessoas assim, não chega? Chega. É difícil aceitar. Kardec fala lá na Gênese que é exatamente esse tipo de pensamento que vai criando em torno de nós uma couraça negativa, uma estrutura negativa, que impede até a recepção da boa ação fluídica do passe. É preciso todo um trabalho, né, de tirar todas aquelas camadas, aquela estrutura negativa, para que a boa bioenergia possa chegar à pessoa. Eu penso, eu plasmo, eu crio. A casa espírita, nesse acolhimento, é escola, é uma escola paciente, respeita os limites de cada um, como aquele pai recebeu o seu filho, o filho pródigo. Não perguntou que defeitos o filho apanhou, não o repreendeu pelo mau uso que recebeu de parte da sua herança. Seja bem-vindo, meu filho. Quando a gente pensa lá nas palavras de Pedro, 1 Pedro 4, 8 a 9, e ele diz: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá
uma multidão de pecados. Não importa quem é você, não importa as dificuldades e os defeitos que você traz, eu te recebo com amor. Aqui é uma escola, a gente aprende junto. Pedro continua: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Aprender a amar o outro sem ver nele as dificuldades. Eu fico pensando às vezes, imagina o que é uma situação de passe, por exemplo, e eu sei que tenho que emitir sempre o que há de melhor em mim, junto com o de melhor a espiritualidade me dá. Eu e espiritualidade juntos, doando àquele que necessita. Imagina você aplicando paz. Vem, faz a sua preparação, entra lá na sala do paz e você fica lá compenetrado. Você imagina quando você olha, está sentado na cadeira da sua frente, aquela pessoa que você não conseguiu, sabe? Você não gosta. E aí, como é que fica? Você tem que emitir o que é melhor de você. Ah, está sofrendo, né? Chegou teu dia. É assim que você vai fazer? Não é. Como falávamos, ele foi encaminhado por Jesus para ficar ali diante de você. É seu dever esforçar-se ao máximo que possa para corresponder então às expectativas do alto. Então, o acolhimento é então aquele primeiro grande passo do centro espírita, o princípio de todas as coisas. Cada pessoa que chega é Jesus encaminhando. É claro que é um processo que não é sempre muito fácil. Amar-se, amar a gente mesmo e amar o outro é um processo espinhoso, não é fácil. Só sabemos quem verdadeiramente somos na hora da prova. Costumo dizer que muitas vezes conhecemos tanto o Evangelho, conhecemos tanto a doutrina espírita, que se nos disserem uma frase, a gente diz assim: livro tal, capítulo tal, item tal, e se disser a editora, a gente diz a linha e a página. É só pisar no pé para a gente saber o quanto o Evangelho que chegou ao entendimento conseguiu chegar ao coração. Não é fácil. O acolhimento na casa espírita, então, é tarefa de todos os setores da casa, todos os setores da casa. E é por isso que é importante que todos os trabalhadores da casa conheçam a casa, como ela funciona, quem são as pessoas que lidam em cada posto. Ô fulana, quem é o coordenador da mediunidade? Sei não. Ô fulana, quem é que cuida da evangelização da juventude? Sei não. O
o centro espírita, o trabalho da casa espírita, uma área deve dialogar com a outra, conhecer, trocar ideia, trabalhar junto. Nunca mais aquela ideia de dono do pedaço. Não, não mais. Não mais. Dividir. Trabalhar de uma maneira integrada. O Washington, que está ali sentado, vez por outra, ele puxa a orelha da gente. Puxa mesmo, nesse sentido. Da questão da integração entre as áreas. Diálogo entre as áreas. Para que a pessoa que chega ao centro espírita perceba como as coisas verdadeiramente fluem. O atendimento espiritual, que trabalha com os evangelizadores. Por quê? O primeiro contato do jovenzinho que ali chega é com o seu evangelizador. Ninguém conhece melhor aquele jovem do que o evangelizador. Então o evangelizador é importante para o atendimento fraterno. Todos os setores comunicam entre si. Então, desenvolver esse olhar amoroso sobre aquele que chega deve ser, sim, esforço de cada um de nós. É claro que ainda amamos e desamamos, é próprio da nossa condição, mas é necessário que nos esforcemos para diminuir a distância entre nós. Aliás, uma palavra bastante comum em meio espírita, não mais aqui em Arco Verde. Lá no Recife ainda se fala muito, que é melindre. Por aqui não tem essas coisas. Não tem. Mas olha, às vezes fica tão difícil dizer tanto assim, a coisa fica brava. Então, é preciso construir mais pontes entre nós, mais amor, mais afetividade, receber aquilo que chega e aquilo que as nossas palavras, que os nossos gestos comuniquem, seja exatamente aquilo que está em nosso coração. Mas o relógio olhou para mim agora, assim, olhou firmemente e disse: Zé, está na hora. Que Deus nos ampare e fortaleça cada um de nós. Um grande abraço, o abraço da Federação Espírita Pernambucana. Um grande abraço. Deus conosco.